Aleluias. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e logo após a mocidade louva a Deus com mais um louvor, tá? Vamos se preparando aí. Vamos lá, nosso irmão Jonas vai trazer uma palavra para os nossos corações. Saúdo todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria poder estar aqui nessa noite para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que quando eu recebi o convite pelo pastor Vilmar, fiquei muito feliz e honrado, pela essa oportunidade. Mas eu creio que Deus, Ele marcou um encontro com cada um de nós nesta noite. Deus, Ele nos concedeu essa oportunidade, não apenas para ser mais um culto de jovens, não apenas para mais uma noite na casa do Senhor, mas eu confesso aos irmãos que nesta noite de hoje, pelo Espírito Santo de Deus, a tua vida, ela vai ser impactada com a glória de Deus. Para que nesta data de hoje, este culto possa servir de recordação na vida de cada um dos irmãos que está presente e que está nos ouvindo e nos escutando. Queridos, quero compartilhar aqui com os irmãos uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Samuel, do seu capítulo 16 e no seu versículo 13. Livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16 e no seu versículo 13. Enquanto vocês estão procurando, eu já quero fazer os meus agradecimentos ao pastor Vilmar pela oportunidade e pela confiança. Amém? Livro de 1 Samuel, do seu capítulo 16, no seu versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido pela igreja, um texto que vai falar da história de Davi, um texto que vai falar da chamada de Davi. Para quem não sabe, quando Deus, Ele chama ali o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, para escolher dali um rei. Sabemos que a Bíblia ela vai dizer que quando Deus fala a Samuel que até quantos terás dó de Saul? Tenho eu, o Senhor, rejeitado? Porém, Deus fala ali aquelas palavras para Samuel,
E imediatamente Deus dá ali uma direção para Samuel. A direção que Deus dá para Samuel é qual que vai até a casa de Jessé, e lá eu, Senhor, tenho provido o rei. Então Samuel, ele ali imediatamente ouve a voz do Senhor e vai até a casa de Jessé. E chegando até a casa de Jessé, ele tem ali o primeiro contato com Jessé. E então Samuel, ele explica o motivo que ele vai até a casa de Jessé. E quando Samuel ali, ele explica a sua vinda, ele explica ali o motivo que ele foi ali, que o Senhor Deus falou para com ele que da casa de Jessé Deus tinha provido um rei. Então, imediatamente Jessé, ele chama, reúne todos os seus filhos, e um por um apresenta a Samuel. Então, desde já, Jessé chama Eliabe e apresenta a Samuel. Samuel, ele olha ali para a aparência de Eliabe, um jovem formoso, com um físico bonito, com a postura plena. Então Samuel, ele já imagina, esse aí deve ser o rei que Deus escolheu. Esse aí, nem vou chamar os outros, porque esse aí já, pela aparência dele, pela estatura dele, pelo físico dele, esse aí já é o rei que Deus já imaginou. Porém, eu acredito que quando Samuel, ele vai ali até Eliabe, Deus fala: ei, Samuel, calma aí, eu não atento para a aparência. Mas como assim, Deus? Rapaz tão formoso, tão bonito, físico lindo. No tempo de hoje estudado, no tempo de hoje teólogo, no tempo de hoje com muito conhecimento. Mas Deus disse: eu não olho para a aparência. Então eu já vejo Deus ali interferindo na decisão de Samuel. Então Samuel, ele fica atento e pede para Jessé chamar outro filho. Então Jessé vai até ali, chama o seu segundo filho mais velho, Abinadab. E ali, Samuel olha para Abinadab, deve ser esse. Deve ser esse que Deus, ele quer ungir. Deve ser esse que Deus quer levantar. Deve ser esse que Deus quer usar. Eu acredito que Abinadab era a mesma semelhança de Eliabe. Então ele faz o uso das mesmas palavras. E quando ele vai ali, e Deus corrige Samuel novamente. Não é esse, Samuel. Não é esse.
acredito eu que Samuel deve estar ficando assim, mas Deus, os primeiros filhos desse homem têm uma aparência boa, uma aparência bonita, um status bacana, uma estrutura boa. Mas Samuel, eu não olho para a aparência. Samuel, eu não vejo a aparência. Então eu acredito eu que Samuel, ele pede para chamar o terceiro filho de Jessé. Então Samuel, ele chama ali o terceiro filho de Jessé. Acredito eu que Samuel deve ter dito: agora deve ser isso, não é possível. Não é possível, Deus, agora deve ser esse. O novo rei que o Senhor quer prover na vida, no reinado de Israel, deve ser esse. Mas Deus corrige Samuel novamente. Samuel, eu não olho para a aparência. Então, imediatamente Jessé chama outros filhos dele, reúne os 7 filhos, apresenta para Samuel, e novamente Deus diz para Samuel: eu não olho para a aparência. Então, eu entendo aqui neste momento, queridos, porque Deus permitiu Samuel passar por esse transtorno todo. Porque Deus permitiu Samuel, ele um por um, passar aquele constrangimento, ele como profeta, sacerdote, homem de Deus, escolher um por um, passar pelos 7, e Deus dizer: não é um deles. Porque Deus, ele era poderoso para dizer para Samuel: Samuel, o rei que eu quero ungir, o Deus que eu quero levantar, um rei que eu quero usar é Davi. Deus poderia falar com Samuel, naquele primeiro contato que Deus fala com Samuel. Agora eu te pergunto, por que Deus não falou para Samuel quando ele tem aquele primeiro contato com Samuel? Porque projeto de Deus não se conta antes da hora. Projeto de Deus antes de acontecer não se revela. Projeto de Deus antes de tudo acontecer não se conta. Porque se você contar o projeto que Deus ele tem na sua vida, antes da hora pode dar errado. Ah, Jonas, mas por que você está dizendo isso? Que se a gente contar o projeto antes da hora pode dar errado. Você lembra de José? Você lembra de José? Gênesis, seu capítulo 37, versículo 5. Que Deus ali, ele dá um sonho para José. E José, ele conta para os seus irmãos. E os seus irmãos odiaram ele mais ainda. Então Deus dá um sonho para José. José, ele conta para os seus irmãos. E os seus irmãos odiaram mais José mais ainda. Então eu creio que se Deus falasse para Samuel naquele primeiro momento que ele tem um contato com Deus, que o próximo rei seria Davi, os irmãos de Davi poderiam atrapalhar mais ainda o processo de Deus. Então,
Samuel chega até Jessé e fala: não tem mais jovens? Acabou os seus filhos? Aí Jessé, ele fala para Samuel: tenho mais um, tenho mais jovem, tenho mais novo. Então manda chamar. Eu só saio daqui quando ele chegar. A gente sabe que quando Davi ele é ungido a rei, ele era adolescente. Ele tinha uma faixa etária de 16 para 17 anos. Talvez você está aqui sentado sem entender nada. O que esse irmão de terno azul está tentando me explicar? O que esse irmão de terno azul está tentando falar? Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Deus, Ele te chama já. Deus, Ele quer te usar já. Deus, Ele está te chamando depressa. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que vai ser mais um culto. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que Deus, Ele não pode fazer a obra na tua vida. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que Deus, Ele não pode te levantar. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que para ser usado pela mão de Deus, tem que usar terno. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que para ser usado da mão de Deus, tem que fazer teologia. Talvez você venha aqui nesta noite pensando que para ser usado na mão de Deus, tem que ter um bacharelado. Mas Deus, Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer lá do que me nagaçoquia, que Ele te chama já. Que Deus, Ele te chama já, jovem. Talvez você esteja em um momento, em uma circunstância que você não está entendendo. Talvez você esteja imaginando que para que Deus te usar, Ele vai ter que te levar nos quatro cantos desse mundo. Talvez que você pensa que Deus vai te usar é que você vai andar de avião para o norte, para o sul, para o leste, para o centro-oeste. Mas Deus, Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, vai lá visitar aquele irmão, vai lá visitar aquela irmã, vai visitar aquele jovem, vai visitar aquela jovem que não está aqui nesta noite, que ele parou de vir na igreja, que não está buscando mais o Senhor. Ei, Deus, Ele conta contigo. Ei, Deus, Ele conta comigo para te levantar. Então, Deus, Ele fala para Samuel. Quando Davi ali, ele tem o primeiro contato com Samuel, Deus, Ele fala com Samuel: este aí é o novo rei de Israel. Esse aí é o menino que era rejeitado, o menino que ninguém dava nada, o menino que era odiado pelos seus irmãos porque nasceu diferente. O menino que, enquanto seus irmãos estavam na sua casa, era o menino que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então Deus, Ele confirma ali o propósito na vida de Davi. E é lindo que quando Davi ali ele é ungido a rei,
Deus ali ele começa a ser na vida de Davi. E o primeiro obstáculo, depois que Davi ali ele foi ungido a rei, foi enfrentar o Golias. A gente sabe que essa história é uma história bem conhecida dos irmãos. A gente sabe que quando Deus ali, ele começa a descer na vida de Davi, surge ali o primeiro obstáculo na vida de Davi. Certo dia, Jessé, livro de 1 Samuel 17, manda Davi lá levar comida para os seus irmãos que estavam no acampamento. E ali levando comida para os seus irmãos, Davi ali ele se depara com Golias afrontando o povo de Deus. Debochando do povo de Deus. Aí eu já entendo o agir de Deus na vida de Davi. Eu já vejo o agir de Deus na vida de Davi. Mas em todos os obstáculos que Davi ele enfrentou, Deus ali ele foi com Davi. Porque quando Deus ele nos chama, Ele é nas nossas vidas. As promessas que Deus ele nos faz para nós, Ele passa em processo em nossas vidas. Então Davi ali, ele foi entregar ali os mantimentos para os seus irmãos. E quando ele chega ali no acampamento, ele já se depara com Golias enfrentando o povo de Deus. Então Davi ali, ele fica indignado com aquela situação. E toma uma atitude, vai até o rei e fala: quem é esse que está enfrentando o povo de Deus? Quem é esse que está tirando sarro do povo de Deus? Então Davi ali, ele toma uma atitude e fala: eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra esse Golias. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra esse homem. O rei ali, ele desprezou ali Davi, porque Davi era jovem, era adolescente, não tinha ali um porte físico para lutar com aquele grande homem de 2,90 metros. Você imagine só um adolescente lutar contra o homem de 2,90 metros. Aos nossos olhos não tem possibilidade de um jovem, de um adolescente destruir esse gigante. Mas Davi, ele tinha uma convicção no seu coração. Davi, ele tinha uma certeza no seu coração. Mas que certeza era essa, Jonas? Que Deus era com ele. Que Deus era com ele. Ei, jovem, Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo, jovem. Deus, ele quer te usar neste mundo, nesta terra, jovem. Deus, ele quer te usar na escola. Deus, ele quer te usar no trabalho. Deus, ele quer te usar na faculdade. Deus, ele não te chamou para vir para a igreja para dar glória a Deus apenas só, não. Deus, ele te chamou para você fazer o IT. Deus, ele te chamou para você ir pregar para pessoas que não estão aqui na igreja, pessoas que não são crentes.
E o primeiro obstáculo na vida de Davi, depois que ele é ungido a rei, é derrotar a Golias. Então Davi, ele pega 5 pedras. E Golias ali debochando de Davi, debochando do Deus de Davi. Então a palavra de Deus vai nos dizer, então Davi diz a Golias: você vem com lança, espada e escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A nossa vitória somente está em Jesus. A gente só consegue vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, o mundo só em Jesus. A gente só consegue chegar no propósito só em Jesus. Não pense que a gente vai chegar em outro lugar com as nossas próprias forças, não. A gente só vai vencer em Jesus. Então Davi pega a pedra, lança em Golias. E ali ele destrói o seu primeiro obstáculo. E quando ele destrói o seu primeiro obstáculo, ele já começa a ter status, já começa a ser famoso, começa a ter nome. Aí que a vida de Davi começa. As perseguições, as lutas, as dificuldades, a inveja. Porque a gente sabe que o sucesso, ele é mais perigoso do que o fracasso. Porque dali Davi já começou a ficar destacado. Ali Davi já começou a ser visto. Ali ele já começou a brilhar. Mas porém a perseguição começou a ir até Davi. Davi, ele continuou lutando, batalhando, mas mais inimigos se levantavam na vida de Davi. Sabe por que muitos caem? Porque não sabem lidar com o sucesso. Sabe por que muitos chegam no topo e caem? Porque não sabem lidar com o status. Não sabem lidar com a fama. Então eu já entendo ali a vida de Davi dando uma reviravolta. Então, queridos, Jesus, ele conta contigo. Jesus, ele conta com a gente. Para não ser mais um, mas para que a gente venha fazer a diferença nesse mundo. Para que a gente venha fazer a diferença nessa sociedade. A gente sabe que cada dia que se passa, as coisas estão mais difíceis. O caminho está mais estreito. Talvez aquele jovem que estava aqui na igreja ontem, hoje você não está vendo ele mais aqui nesta noite. Mas por quê? Às vezes a luta, a dificuldade alcançou ele e desanimou ele. Mas Deus, ele te trouxe aqui nesta noite. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para te levantar. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para coisas grandes. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para fazer diferença lá fora. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para ser luz do mundo e sal desta terra. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para ser uma potência lá fora. Deus, ele te trouxe aqui nesta noite para você frutificar.
Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para te usar. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para que você venha fazer o IT, para que você venha levantar, para você que venha ficar mais forte na presença de Deus, para que você venha ser uma potência na mão de Deus, para você ser uma pessoa diferenciada na mão de Deus. Então não se intimide, não se acomode. Então Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te levar em lugares. Talvez você pense aqui nesta noite, mas eu sou tão novo, eu sou tão adolescente. Mas você entenda que Deus, Ele é contigo. A presença de Deus, ela é suficiente na sua vida. A presença de Deus, ela é o bastante na sua vida. Então Deus, Ele já te chama já. Deus, Ele quer te usar já. Deus, Ele quer que você faça diferença já. Deus, Ele te quer te usando já. Talvez você venha aqui nesta noite pensando, Deus só vai me usar daqui a 30 anos. Deus, Ele só vai me usar daqui a 10 anos. Deus só quer me usar daqui a 5 anos. Mas não, Deus, Ele quer te usar já. Deus, Ele quer te batizar no Espírito Santo já. Deus, Ele quer te contagiar com a glória dEle já. Deus, Ele quer te usar lá fora. Quando você coloca as mãos na cabeça de enfermos, na cabeça de doentes, na cabeça de paralíticos já. Então Deus, Ele quer te usar já. Então se coloca na brecha. Se coloca na posição. Se coloca na posição que Deus, Ele quer te usar já. Deus, Ele tem pressa na sua vida. Deus, Ele tem pressa na vida de vocês. Deus, Ele tem pressa de usar cada um da gente aqui nesta noite. Nesses dias difíceis que estamos vivendo. Nesses dias maus que estamos passando. Deus, Ele quer nos usar já. O tempo de Deus para a sua vida hoje é o já. As promessas de Deus para a tua vida hoje é o já, é o agora. Não espere para amanhã não. Deus, Ele conta contigo hoje. Deus, Ele conta com a gente hoje. Por mais que o adversário esteja aí fora destruindo, tragando famílias, levando jovens para a prostituição, levando jovens para as drogas, levando jovens para o mundo errado. Mas Deus, Ele conta comigo e contigo para fazer a diferença aí fora, para a gente pregar aí fora. Então o tempo de Deus para a vida de vocês é o já. E assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.